Se o seu objetivo é aprender tudo sobre o Notebook LM, esse vídeo é para você. Porque aqui não importa se você tem 1 ano de idade ou 99 anos. Nesse vídeo, a minha missão é te ensinar tudo, do zero ao avançado, sobre uma das melhores ferramentas de inteligência artificial que temos atualmente. Então preste bem atenção nessa aula. Muitos não sabem, mas o Gemini não é o queridinho do Google, é o Notebook LM. E hoje você vai aprender tudo sobre ele. Meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial, e sem enrolação, bora pro vídeo. Bom pessoal, então sem enrolação, vamos para o que interessa. A minha missão aqui é te ensinar tudo sobre o Notebook LM em tempo recorde, mas já vou adiantando, devido à quantidade de features que tem nessa ferramenta aqui, cara, eu acho que vai demorar um pouco, então esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Mas fica aí que eu garanto que você vai aprender muita coisa. Bom, uma das coisas mais interessantes sobre essa ferramenta é que ele é da Google. E isso é um passo importante para você que está começando agora, porque atualmente a melhor IA que nós temos disponível no mercado, quando se trata de textos, é o Gemini. Tá? Então, se o Gemini é da Google, o Notebook LM também é da Google. E a parte boa é que o Gemini é utilizado dentro do Notebook LM. Tá? Então, aqui dentro, você vai estar utilizando o Gemini, só que de uma forma diferente. Vamos lá. Para contextualizar vocês, o que é o Notebook LM? O Notebook LM é uma plataforma focada em pesquisas profundas, tá? Nós não podemos definir o Notebook LM como um competidor do ChatGPT e também não podemos defini-lo como um assistente pessoal no estilo Copilot da Microsoft, tá? Ele é algo mais parecido com uma outra IA chamada de Perplexity. Essa aqui também já tem vídeos aqui no canal. Bom, então, se o seu foco não é ter uma conversa simples, uma conversinha de bar, mas sim uma pesquisa extremamente profunda, com fontes bibliográficas, referências, áudios e materiais de estudo como mapas mentais, aí o Notebook LM brilha. Aí ele vai te entregar o máximo de potencial possível. E é o que eu sempre falo para vocês. Existe uma IA para tudo que você quer fazer, mas o grande erro das pessoas é querer utilizar o ChatGPT para fazer uma coisa que o ChatGPT não é tão bom. Então é preciso utilizar a ferramenta certa no momento certo. Bom, agora que você já sabe o que é o Notebook LM, outra informação importante é o seguinte. Assim como quase todos os produtos Google, o Notebook LM tem planos de assinatura, mas não fica desesperado porque a maioria dos produtos Google eles têm a versão grátis e a paga, e geralmente essas versões grátis já são bem generosas. E o Notebook LM é um desses casos. Então aqui nesse vídeo eu vou estar utilizando com vocês a versão básica, a versão que é gratuita, tá? E a grande diferença entre as versões é a velocidade da resposta e a quantidade de notebooks que você pode criar dentro da ferramenta. Você não sabe o que é um notebook? Não tem problema, você ainda vai aprender isso nesse vídeo. Bom, dito isso, você já sabe o que é o Notebook LM, já sabe que tem os planos gratuitos e pagos, mas agora vamos para o que interessa, vamos colocar a mão na massa. Bom, aqui na minha tela eu tenho a página inicial do Notebook LM e se você quiser acessar essa página com mais facilidade, eu vou deixar o link aqui abaixo para você entrar e fazer o login. E lembrando que você precisa ter uma conta Google para estar acessando a plataforma. Então, pega a sua conta Google, dá um clique aqui embaixo e você já vai entrar no Notebook LM, que é gratuito para todos os usuários. Bom, e lembrando que eu não sou patrocinado pela plataforma, gostaria muito de ser patrocinado pela Google, mas esse vídeo aqui é feito de maneira independente, mostrando os pontos positivos e negativos dessa ferramenta. Bom, então vamos para o que interessa. Quando você entra nessa página pela primeira vez, eu recomendo que faça 2 configurações. A primeira delas é clicando em Configurações e selecionando o idioma da sua resposta. No caso, escolha sempre o seu idioma padrão, eu vou escolher aqui o português, e é o que já está.
Você também pode entrar nesse menu e selecionar o tema de sua preferência, o modo claro ou escuro. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, eu estarei utilizando o modo escuro porque eu não quero deixar ninguém cego. Bom, continuando, aqui também temos notebooks em destaque. Esses projetos são uma base do que você pode construir aqui no Notebook LM. Geralmente os projetos que estão aqui em cima são de usuários mais avançados e até mesmo da própria equipe do Notebook LM. Vou dar um clique para abrir um desses projetos para a gente acompanhar na íntegra. Após abrir algum projeto do Notebook LM, essa é a interface que você encontra, tá bom? E ela é um pouco diferente das plataformas que você está acostumado, principalmente porque ela trabalha com 3 campos e não com 2 campos padrão. Normalmente o que você encontra em outras IAs é um campo de conversa e um campo de conversas recentes. Aqui a gente tem o seguinte: um campo de fontes, que são arquivos que você mesmo coloca dentro da IA. Nós temos também o campo de conversa, que são os resultados gerados pelas fontes que você colocou, é claro, utilizando o algoritmo do Gemini para produzir esses resultados. E temos também o estúdio. O estúdio são todos os arquivos de saídas que foram gerados pelas fontes. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte em texto e eu quero transformar isso em áudio. Então, eu vou colocar a minha fonte em texto, vou pedir para gerar um áudio através do menu de conversa e eu vou pegar o resultado no menu de estúdio. Um exemplo, eu vou colocar um arquivo de texto no campo de fontes, eu vou usar o campo de conversa para pedir para transformar esse texto em áudio e vou pegar o áudio no campo estúdio. Então, aqui você alimenta com informações, aqui você conversa com o algoritmo do Gemini que vai utilizar as fontes para te entregar um resultado. O resultado vai sair no estúdio, tá bom? Então, fonte para colocar fonte, conversa para solicitar e estúdio para buscar os arquivos gerados. Essa é a base de utilização do Notebook LM, e isso a gente vai fazer agora na prática. Mas essa parte é importante porque agora você pode receber notebooks de outras pessoas, então agora você vai conseguir interpretar tudo isso com mais facilidade. E lembrando que você também pode compartilhar isso com outras pessoas, desde que o seu notebook esteja público, beleza? Bom, dito isso, vamos criar o nosso primeiro trabalho. Agora que você voltou na página inicial, clique em criar novo e você terá acesso a uma interface que, diferente da interface anterior, está completamente vazia, afinal ela precisa ser alimentada. Bom, agora você vai colocar todos os materiais relevantes sobre esse assunto. Vamos escolher um tema aqui e alimentar o nosso notebook com fontes. E para esse vídeo, o tema escolhido será permacultura. Lembrando que aí na sua casa você vai colocar o tema da sua preferência. Bom, depois que você escolheu um tema, você tem algumas opções de inserção de fontes aqui nessa plataforma. A primeira delas é através da web. Então o Gemini vai utilizar o motor de busca dele para procurar sites que tenham fontes baseadas nesse tema, que no caso é permacultura. Você também tem a opção de fazer uma pesquisa rápida ou pesquisa profunda. E aqui, se você já fez o meu curso de Gemini, você já entende que uma pesquisa rápida vai dar resultados mais rápidos, porém com menos qualidade, e uma pesquisa profunda vai dar resultados melhores. Entretanto, o Gemini pode demorar de 20 a 30 minutos para te entregar esses resultados, tá? E na minha humilde opinião, você sempre deve escolher o mais lento. Entretanto, nesse vídeo, para ficar uma coisa mais dinâmica, eu vou colocar o pesquisa rápida. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu estou fazendo. Bom, outras opções seriam anexar alguns arquivos sobre esse tema, colocar vídeos do YouTube ou sites. Você pode colocar também arquivos do seu próprio Google Drive. Lembra, existe uma conexão entre os produtos Google, então ele consegue ter acesso ao seu Drive. E também pode colocar um próprio texto que você copiou da internet, beleza? Então você tem uma gama de possibilidades para inserir fontes dentro do seu notebook LM. E isso é muito interessante, porque diferente das outras IAs, como o Grok
o Gemini ou o ChatGPT, aqui você meio que vai limitar aonde a IA vai fazer a busca e a pesquisa dela, tá? Então, ela não vai pesquisar aleatoriamente todo o contexto que ela tem no seu banco de dados. Não, aqui ela vai se restringir às fontes que você entregar, tá? A coisa boa disso é que a IA provavelmente não vai alucinar e pesquisar algo muito fora de contexto. Só que a parte ruim disso é que se você não alimentar bem com fontes boas, cara, o seu estudo vai ficar muito enviesado. Então tome muito cuidado. Bom, dito isso, vamos colocar aqui algumas fontes. Caso você esteja um pouco perdido sobre como adicionar fontes, olha que interessante. Uma coisa que você pode fazer é buscar cursos sobre o tema que você tem interesse no YouTube, tá? Poucas pessoas utilizam isso da maneira correta, mas, cara, muito do conhecimento que está na internet hoje já está em vídeos, tá? Muito conhecimento está em vídeos. Então você pode procurar videoaulas sobre os temas e colocar no seu notebook. Para fazer isso, você pode copiar o link do vídeo. Vou fazer aqui com vocês, ó. Copiar o URL do vídeo e colocar no seu notebook, tá? Aqui eu vou colocar de um vídeo só, mas olha que interessante. Sobre esse tema, eu achei uma série de aulas, ó. É um canal aqui bem interessante sobre esse tema. Eu poderia colocar toda essa playlist, tá bom? Então tá aqui a nossa primeira fonte inserida. Agora vai começar uma análise sobre isso, tá? Mas eu não preciso parar por aqui, eu posso colocar ainda mais fontes. Então, adicionar mais fontes. Eu vou colocar aqui também esse site aqui. O nome dele é Cotidiano Rural e ele fala sobre esse tema. Vou copiar o link do site. Vou colar o link e vou inserir. Ainda sobre esse tema, eu vou colocar aqui um PDF do Sebrae, tá bom? Um PDF do Sebrae que fala sobre permacultura. Lembrando, pessoal, esse aqui é o tema que eu escolhi porque eu tenho mais afinidade, eu gosto da coisa. Mas você pode escolher aí da forma que seja mais interessante para o seu tema. Acredito que, por exemplo, um exemplo aqui que talvez se aplique a algumas pessoas. Ah, eu quero fazer uma pesquisa sobre um jogo de RPG. Provavelmente, por ser algo mais novo, algo mais da nova geração, você vai encontrar muito mais conteúdo em vídeo do que em PDFs. Faz sentido. Agora, se for um tema mais antigo, talvez algo filosófico ou científico, aí sim você vai encontrar muito mais PDFs do que vídeo. Então, quando você estiver estudando, é preciso ter um pouquinho de noção sobre isso para que você adicione as fontes da melhor maneira possível. Bom, coloquei aqui o vídeo, o site e o e-book, tá bom? Que seria o nosso PDF. Então você pode ver que são 3 tipos de fonte escolhidas. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante que todos precisam saber. É o seguinte, obviamente, você já percebeu que o Notebook LM é uma excelente ferramenta para que você coloque dados e tire resultados, tá? A gente ainda vai falar de como esses resultados saem, a gente ainda vai falar disso, mas você já viu que ele é uma excelente ferramenta para você colocar dados? É muito interessante. Olha que legal, o Notebook LM, ele não invade a sua privacidade, ou seja, o Google não utiliza os documentos que você coloca aqui dentro para treinar algoritmos de IA. Para muitas pessoas, isso é absurdo, porque o cara pode fazer uma análise da empresa dele. O cara pode colocar aqui algumas informações importantes referente à própria empresa, tá? E ele não vai ter nenhum problema de privacidade, tá bom? Aqui, pessoal, a gente está falando de privacidade, tá? E isso torna a ferramenta bem interessante, tá? Bem interessante. Utilize com sabedoria. Você não vai colocar coisas muito arriscadas aqui, mas a plataforma ainda te dá um pouco mais de privacidade, mais do que outras plataformas por aí, eu não vou citar nesse vídeo, tá bom? Então, utilize com sabedoria. O que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um modelo do Gemini, nunca esqueça que é o Gemini ou Gemini que está aqui, tá? Nunca esqueça isso. Mas agora eu tenho um modelo do Gemini treinado
com fontes relacionadas ao tema que eu escolhi, beleza? Bom, agora eu posso fazer algumas perguntas para ele sobre esse tema. Por exemplo, quais são as 3 éticas fundamentais que regem a permacultura? Vou clicar aqui e ele vai me entregar a resposta baseado sempre nas fontes que eu coloquei, tá? Essa aqui é a minha principal referência. Bom, e tá aqui. As 3 éticas fundamentais ou pilares éticos que regem a permacultura são cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha justa, beleza? Então, tá aqui um trechinho sobre isso. Você pode analisar, você pode fazer a leitura, mas entenda, todo o resultado que sai aqui depende das suas fontes. Quanto melhores suas fontes, melhor o seu resultado. Quando a gente está trabalhando com uma IA, eu costumo falar para os meus alunos, quanto melhor o seu prompt, melhor o seu resultado. No notebook LM é diferente. Aqui, quanto melhor as suas fontes, melhor o seu resultado. É claro que saber um pouco de prompt também ajuda. Inclusive, se você está gostando dessa aula, se você está gostando do meu jeito de ensinar, tem um link aqui abaixo para o meu treinamento completo de inteligências artificiais. Você vai aprender do zero todas as IAs de texto, vídeo, imagem, música e formas de ganhar dinheiro com tudo isso. Bom, já aproveitei aqui para fazer o meu merchan e vamos voltar para a aula. Continuando aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para a IA. Eu vou perguntar o seguinte: como a permacultura ajuda a cuidar do solo? Bom, agora eu tenho uma resposta sobre a minha pergunta. E o que eu quero que vocês analisem é o seguinte: não é a qualidade da resposta, tá? Porque isso vai depender das suas fontes, mas eu quero que vocês olhem aqui do lado direito a possibilidade de transformar esse resultado em algum outro tipo de mídia ou ferramenta, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu quero um resumo disso aqui em áudio. Bom, eu já tenho um botão para fazer isso. Então esse é um botão de resumo em áudio que vai gerar um podcast com IA baseado nas minhas fontes. Lucas, por que diabos eu iria querer o resultado em áudio? Cara, muitas pessoas estudam ouvindo no celular, ouvindo no fone. Muitas pessoas estudam enquanto estão na academia, enquanto estão dirigindo, enquanto estão no ônibus, enquanto estão jogando videogame, as pessoas ficam ouvindo podcast. É por isso que existe essa ferramenta, tá? Inclusive, pessoal, eu já utilizo o notebook LM há 1 ano e isso aqui tinha 4 botõezinhos no começo. Agora já tem bem mais, né? E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Mas é isso. Bom, voltando em resumo com áudio, você pode dar um clique nele. E dentro de alguns minutos você vai ter um áudio de podcast sobre esse assunto aqui no seu idioma. E isso é insano. Você pode até gerar vários áudios e fazer um compilado de várias horas sobre determinado tema. É por isso que eu falo, essa ferramenta é muito importante. Vamos supor que você está aí estudando para o seu curso de medicina e você vai fazer uma prova de anatomia. Anatomia. Cara, joga todo o conteúdo da sua aula de anatomia aqui, transforma tudo em áudio e vai ouvindo nas suas horas vagas, enquanto você está almoçando, enquanto você está dirigindo. E aí você vai criar aquele estudo passivo. Você está ouvindo, está aprendendo, está prestando atenção, mas está fazendo alguma outra coisa que você precisa fazer. Isso aqui é um dos hacks, pessoal, que eu mesmo utilizei muito na faculdade. Aprendi muito a estudar com áudio. Bom, enquanto o áudio é gerado, demora em torno de 10 a 20 minutos, você também já pode ir fazendo outros preparativos para o seu trabalho. Um exemplo é o mapa mental. O mapa mental, ele funciona muito bem em conjunto com o resumo em áudio. Em um você escuta e no outro você tem ali o estímulo visual para estar estudando. Bom, eu vou clicar aqui em mapa mental, ele também vai ser criado. Um detalhe, repare que resumo em áudio e mapa mental são ferramentas voltadas para estudo, beleza? E por que isso é interessante?
Nem todas as pessoas vão utilizar o notebook LM apenas para estudo, tá bom? Um exemplo, você pode ver que aqui do lado tem uma opção de apresentação. A apresentação serve para estudo? Sim, mas não é bem o foco. Relatórios servem para estudo? Sim, mas não é bem o foco. Seria algo como apresentar resultados para um outro, beleza? Por que existem essas diferenças? Cada usuário vai tirar um proveito diferente aqui da ferramenta. E até por isso, a Google já deixa disponibilizado alguns padrões de resposta, tá bom? Então você vai ter aqui o padrão normal, que é o padrão mesmo, mas vai ter também o guia de aprendizado. Ó, então, se o seu foco é estudo, eu quero fazer resumo em áudio, eu quero mapa mental, eu quero cartões didáticos, cara, já chega aqui e coloca guia de aprendizado. Eles até colocam, é a melhor opção para conteúdo educacional. Ajuda você a entender novos conceitos e habilidades de maneira eficaz. Outra coisa interessante é que você pode colocar estilos personalizados. Você pode dar um clique aqui em personalizado e colocar. Exemplos, personalize o estilo. Responda como alguém que está fazendo doutorado. Fale como se fosse um mestre de RPG. Quero ajuda na preparação para uma próxima reunião com a direção. E aqui fica bem claro, o notebook LM, ele tem vertentes diferentes, ele tem estilos diferentes dependendo do seu objetivo. Mas é claro que 99% dos influenciadores te apresentaram o notebook LM como uma ferramenta de estudo, porque ele é muito bom nisso, tá? Então, vou deixar aqui, muitas pessoas, a maioria delas vai utilizar para estudo, mas não necessariamente ele está restrito somente a estudos. Como o próprio Google fala, você pode assumir papéis diferentes, beleza? Então, no nosso padrão, vou deixar aqui guia de aprendizado. E outra configuração que você pode fazer na sua conversa é a configuração de tamanho de resposta. Se você é uma pessoa que gosta mais de respostas diretas, escolha a resposta curta. Se você não tem problema com isso, pode escolher uma resposta mais longa, tá? No nosso caso, eu vou deixar aqui resposta mais longa e vou clicar em salvar. Bom, outra coisa interessante, pessoal, é que esse menu aqui de configurar conversa, ele funciona da exata mesma forma que um agente GPT. Você lembra dos GPTs ou agentes GPTs? Lá no Gemini você também encontra isso por respostas personalizadas ou os famosos gemas. Então, se você já fez algum outro curso aqui do canal, você já sabe configurar esses padrões de resposta. Depois que você fecha, você vai aqui olhar os seus resultados. Lembra que a gente colocou o áudio para ser gerado? Bom, ele ainda não foi gerado, afinal o áudio demora um pouco. Mas o nosso mapa mental já está aqui pronto. Vou dar um clique nele e olha que interessante. Bom, permacultura. E aqui tem os tópicos principais. Eu posso abrir esses tópicos, olha. Bem legal, né? Olha o tanto de subtemas que nós encontramos dentro de 3 fontes. Um vídeo, um PDF e um site. Olha que insano. Pode até diminuir isso aqui, ó. Olha isso aqui, pessoal. Com apenas 3 temas nós tivemos todo esse resultado. E ainda tem mais, ó. Manejo de água, bioconstrução, agricultura. Olha que legal. Até pensando em utilizar esse mapa mental aqui, né? Afinal, ele é um mapa mental gratuito. Ó. Você pode interagir com ele também. Inclusive, você pode fazer o download desse mapa mental. De deixar em tela cheia, minimizar e também fazer o download. Cara, tudo 0800, tudo gratuitamente. Bom, uma outra função interessante seria a função de relatórios. Então, gere relatórios baseados nas suas fontes. Você pode dar um clique nele e escolher o formato desse relatório. Aqui você vai encontrar uma boa variedade de formatos de relatório. Mas o que eu recomendo para vocês é o post de blog. Por quê? Eu imagino que se você já está utilizando o Notebook LM é porque você quer aprender mais rápido. E se você quer aprender algo mais rápido, eu considero que
uma escrita fácil, um artigo fácil de ler, vai facilitar a sua vida, pelo menos no começo. Então a minha recomendação seria um post de blog. Mas para esse vídeo aqui, a gente vai criar um formato do zero personalizado, porque se você não quiser nenhuma dessas opções, você precisa saber como é que faz. Bom, então, crie do zero. Quando você vai criar um relatório personalizado, você tem duas opções. A primeira delas é a mais simples de escolher o idioma, no caso está aqui português do Brasil, e a outra é descrever como você quer criar esse relatório. E aqui não tem muito segredo, mas você precisa ficar atento com 3 coisas. Vamos lá. Eu mandei aqui para ele o seguinte: crie uma análise formal e direta sobre o tema permacultura. Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento é como esse texto será escrito, tá? Nesse caso, é uma análise formal e direta, ok? Uma análise formal e direta. Claro, dentro da escrita, você vai encontrar várias formas de escrever um texto. É preciso que você saiba algumas para que você coloque aqui na descrição do relatório. Mas, basicamente, o que eu estou buscando aqui é te mostrar aqui é como esse texto será escrito, tá? Então, aqui seria o como. Como será escrito. Depois vem o tom. Qual que é o tom desse texto? Nesse caso, o tom é educativo, tá bom? E depois é o para quem. Para quem é esse texto? Nesse caso, o nosso aqui é focando nos benefícios da agricultura familiar. Então já guarda aí. Você vai ter o como irá escrever, você vai ter o tom de como será escrito, e você vai ter também o para quem será escrito. Então, 3 regras aí para você decorar, e você já sabe colocar aqui as formas de relatório. Isso funciona também muito bem na personalização de GPTs, personalização do Gemini. É coisa que eu já ensinei aqui no canal, mas para quem não pegou ainda, foca nisso. Como será escrito, o tom da conversa e para quem é a conversa. Feito isso, clique em gerar. Bom, e como você pode ver, agora eu já tenho o mapa mental, eu já tenho o resumo em áudio e também já tenho o relatório. Detalhe importante, você pode continuar a conversa enquanto você não tem os outros resultados, tá? Então, como a ferramenta é um pouco lenta, afinal você está trabalhando com várias fontes, essa parte de conseguir trabalhar mesmo gerando os arquivos em segundo plano é interessante, porque aqui você está transformando suas fontes em vários outros tipos de mídia, inclusive tem até aqui o resumo em vídeo. Bom, e lembra o relatório que a gente acabou de pedir? Já está aqui na tela. Diferente de outras mídias como vídeo e áudio, resultados que você pede em texto saem muito mais rápido. Então tá aqui: análise estratégica da permacultura, autonomia e resiliência para a agricultura familiar. Então tá aqui, ó. A permacultura não é meramente um conjunto de técnicas agrícolas. Ela é uma ciência de design sistêmico concebida como uma resposta estratégica à transição civilizatória que enfrentamos. Aí fala que surgiu na Austrália e blá 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 e blá 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 e blá blá blá. Cara, resultado, como vocês já sabem, né? Padrão Gemini, resultado muito, muito bom. Inserção aqui de uma tabela pode auxiliar muito no seu estudo. Uma coisa até legal, né? Porque quando a gente está estudando, principalmente naquela hora de fazer o TCC da escola, da faculdade, a criação de uma tabela, muita gente chora para criar uma tabela. E aqui você já tem pelo menos um modelinho para te ajudar. Olha que legal. Enfim, esse aqui foi o relatório gerado, tá? Qualidade do relatório. Como eu disse para vocês, pessoal, quando a gente está fazendo uma aula de GPT, de Gemini, é muito mais fácil eu ler para vocês e falar, pô, esse resultado foi bom, esse não foi, o prompt tem que melhorar ou não tem. Aqui eu já não tenho tanto como fazer essa avaliação, porque não depende só da IA, depende muito do que eu coloquei como fonte. Vocês entendem isso? Então, o segredo tá aqui, ó. O segredo tá na fonte, pessoal. Se vocês colocarem fontes boas, fontes confiáveis, vocês vão ter, cara, resultados muito, muito bons. Bom, e lembra daquele áudio que a gente criou há um tempo atrás? Olha ele aqui, já tá pronto. Um áudio de 15 minutos falando sobre o nosso tema do vídeo, que é permacultura.
Na verdade não é tema do vídeo, né? É o tema da aula. Bom, vou clicar play e a gente vai escutar pelo menos 1 minutinho. Será que é bom? Vamos lá. E se a gente pudesse projetar nossas casas, nossas fazendas e até, sei lá, nossas comunidades inteiras para funcionar como um ecossistema? Um lugar onde nada é lixo, né? Exato. Onde cada elemento ajuda o outro e tudo trabalha em harmonia. Parece meio utópico, né? Parece, mas é uma utopia com um manual de instruções bem prático, na verdade. A gente mudaria a lógica de ser um extrator de recursos para ser de fato um cuidador de um ciclo que se regenera. Cuidadores de um ciclo, gostei disso. E essa é a grande promessa por trás do tema da nossa análise de hoje, a permacultura. A gente recebeu um material bem rico que inclui uma videoaula que vai a fundo na ciência e na filosofia do conceito, um artigo de blog com dicas bem práticas para aplicar no campo e um e-book que faz uma conexão fundamental entre a permacultura e a construção sustentável. Pessoal, eu pausei aqui. Vocês notaram essa última parte? Vocês notaram que são 2 pessoas fazendo um podcast sobre o tema que eu estou pesquisando e que elas dizem usar como referência as coisas que eu mandei. Vocês notaram isso? Isso é muito absurdo. Deixa eu voltar aqui pra gente analisar isso de novo. Aqui nos 50 segundos, olha só. Blog com dicas bem práticas. E essa é a grande promessa por trás do tema da nossa análise de hoje, a permacultura. A gente recebeu um material bem rico que inclui uma videoaula que vai a fundo na ciência e na filosofia do conceito, um artigo de blog com dicas bem práticas para aplicar no campo e um e-book que faz uma conexão fundamental entre a permacultura e a construção sustentável. O que é... Cara, o resultado em áudio demorou, é verdade. Mas e aí? Valeu a pena ou não valeu? Bom, digam aí nos comentários. Bom, mas continuando, vamos supor que agora eu quero criar um infográfico sobre o meu tema. Eu posso dar um clique aqui em infográfico, tá? Um detalhe legal que você pode notar é que se você der o clique aqui no botão, ele vai instantâneo como padrão, tá? Então você vai ter ali um infográfico sem personalização. Mas se você der o clique aqui na canetinha, você abre um novo menu. Tá? Em alguns casos é até interessante você abrir um novo menu, como por exemplo, nesse caso aqui, onde você tem que escolher se você quer o formato paisagem, retrato ou quadrado. Eu vou escolher aqui paisagem, que é o formato do YouTube. Nível de detalhamento, eu vou deixar aqui o padrão, tá? E descreva o que eu quero. Então eu vou colocar aqui, use o tema verde e descreva as principais características da permacultura. Pronto. Só clicar em gerar. Dentro de alguns segundos vamos ter o resultado. Bom, depois de alguns segundos está aqui o nosso resultado. E aí, o que vocês acharam desse infográfico? Obviamente isso aqui foi criado com alguma IA do Google. O Imagen 4, se eu não estou enganado, ou o Nano Banana. Bom, não é perfeito porque a IA ainda peca muito na língua portuguesa, então tem algumas palavras que estão escritas errado. Mas olha a qualidade disso aqui, pessoal. É uma boa base de estudo ou uma boa base de apresentação ou não? Você acha que vale a pena ou não? Bom, deixa aí nos comentários. Na minha humilde opinião, ficou incrível. Eu só falei para ele usar o tema verde e fazer um mini resumo sobre os principais tópicos. Cara, olha isso aqui. É insano. Bom, e outro recurso bem interessante, que vocês puderam ver o spoiler aqui, é o recurso sobre resumo em vídeo, tá bom? Então você pode gerar sim um vídeo educacional com imagens e voz realista para apresentar para algum aluno, para algum familiar, para algum profissional da sua área, ou até mesmo utilizar para você mesmo estudar, tá bom? E é bem simples. Como tudo aqui no Notebook LM é bem intuitivo, você só precisa clicar aqui nos botões. Então, resumo em vídeo, você dá um clique aqui e escolhe o formato que você quer apresentar, um vídeo explicativo ou um resumo. Você também pode escolher o estilo visual
do seu vídeo. Aí você vai ter alguns aqui que são mais animação, outros são mais retrô, estilo anime e por aí vai. Aqui nessa aula eu escolhi o seleção automática, eu deixei para a própria IA decidir o melhor estilo de vídeo que fizesse sentido com o tema do nosso trabalho, tá? Eu não vou clicar aqui em gerar, porque eu já gerei o vídeo. Como eu sabia que ia demorar bastante, eu gerei o vídeo antes de começar aqui a aula. Bom, e agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Permacultura modelo natural. Olá, hoje a gente vai mergulhar na permacultura, uma filosofia de vida sustentável que está ganhando cada vez mais força. Mas, sabe, para a gente entender de verdade a importância dela, vamos começar com um número. Um número que mostra bem o tamanho do desafio que temos pela frente. Olha que legal, pessoal. Foi gerado aqui um novo áudio de 7 minutos e também algumas imagens para ilustrar o conhecimento que está sendo passado aqui nessa conversa. E olha como a didática aqui dentro do vídeo é boa. Ó. Número 1, análise, 2, projeto, 3, implementação, 4, monitoramento e tudo bem descritivo. Aqui sim com as palavras escritas de maneira correta. E o narrador vai explicando cada um desses temas. Cara, eu gostaria muito de deixar o vídeo na íntegra aqui para vocês, só que esse vídeo que eu tô fazendo ficaria muito longo, tá? Então, para ficar uma aula mais dinâmica, eu não vou deixar o vídeo, mas eu peço gentilmente que você faça os seus próprios testes. Essa aqui é uma ferramenta gratuita, pessoal, e o nível dela é insano. Você deve utilizar isso aqui para seu benefício. Bom, pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Aqui você aprendeu sobre as fontes, como conversar corretamente e as principais funções do estúdio, que vai te entregar resultados de maneira variada, seja por vídeo, texto, mapa mental, infográfico e por aí vai. Bom, e esse foi mais um mini curso aqui do canal Preguiça Artificial. E se você tiver interesse de aprender mais comigo, tem o link do meu treinamento de inteligências artificiais aqui abaixo. Lá você vai aprender tudo do zero. Então, se você gostou aqui da minha maneira de explicar, da minha abordagem, talvez faça sentido para você. O link vai ficar aqui na descrição, mas é claro que também tem muito vídeo aqui no canal. Atualmente 322 vídeos explicando as melhores IAs para você utilizar no dia a dia. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aqui abaixo, hypa o vídeo e se inscreve no canal. Vamos bater aí 260 mil inscritos ainda esse ano. Bom, e é isso. Vejo vocês na próxima, fiquem com Deus e até mais.